Fala pessoal, antes que eu comece a comentar sobre esse assunto, quero deixar aqui um pequeno aviso para vocês. Você que tem interesse de estudar hebraico bíblico, você vai ter agora uma oportunidade excelente. No caso, eu estarei passando aulas de hebraico bíblico aqui na parte de membros do canal. Vai ser o curso básico até o curso avançado, tá? Por apenas R$ 20 mensais. Quando você clica nessa opção de membros, você tem três opções: R$ 5 para o nível 1, R$ 20 para o nível 2 e R$ 79 para o nível 3. No caso, o curso de hebraico vai estar no nível 2, tanto de R$ 20 mensais, beleza? Então, caso você assine o nível 2, você vai ter acesso aos conteúdos do nível 2 e nível 1, certo? No nível 1 estamos falando ali de crítica textual do Novo Testamento. Estamos examinando o livro do Apocalipse, versículo por versículo, em todas as variantes textuais, beleza? Então é isso aí, esse foi o recado que eu tenho para vocês, tá? Também, caso você tenha interesse de estudar grego do Novo Testamento, você pode pegar aí o meu WhatsApp e se comunicar comigo, certo? Eu tenho aulas também, né, disponíveis de grego do curso básico ao curso avançado também, certo? Então é isso aí. Peço também que você no caso aqui, siga a minha página lá no Instagram, o link dela está aqui na descrição. Estou sempre ativo lá, postando algumas coisas sobre teologia, certo? E caso você tenha interesse da minha matéria sobre crítica textual do Novo Testamento, essa aqui, você pode falar comigo no WhatsApp. Ele está aqui na descrição. Aí você pode pegar comigo e ver como funciona, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe e vamos lá. Bom, claro, não deixe de se inscrever aqui neste canal, tá? E também ativar o sininho das notificações, que isso é muito importante. Se você se inscreve, mas não ativa o sino, os conteúdos que eu postar, o YouTube não vai direcionar para você, certo? Então é isso aí, vamos lá. Bom, como é que um arminiano responde 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, para um calvinista? O texto diz o seguinte: e por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Bom, esse texto ele é muito citado em debates entre arminianos e calvinistas, né? E ele é muito usado para dizer que Deus ele envia a operação do erro para que essas pessoas acreditem na mentira. Ou seja, Deus não quer salvar todos, né? Deus ele tem ali os seus eleitos, os seus escolhidos, e só esses serão salvos, né? Então, as outras pessoas, digamos assim, Deus ele faz esse tipo de coisa, que assim como ele fez com Faraó, endurecendo o seu coração. Então, como é que um arminiano responde essa questão? Bom, primeiro eu quero que vocês foquem aqui, prestem atenção em duas coisas. A primeira é "e por isso", certo? A segunda é "na mentira", para que creiam na mentira. Essa expressão mentira ela vai ser importante na análise. E também essa expressão aqui, ó, os que não creram na verdade. No caso são 3 pontos, né? Os que não creram na verdade, para os que creiam na mentira e por isto. Vamos começar a analisar a expressão por isso, tá? Essa expressão em grego é aqui, ó, kaidiatuto, né? E por isso. Aqui nós temos a preposição de a. Essa preposição ela significa por causa de, quando ela está ligada a um termo que está no caso acusativo, que é o caso aqui do pronome tuto, né? Isso, certo? Então, como ela está no caso acusativo, ela indica uma causa, um motivo. Então aqui você pode traduzir como "e por isso" ou "e por este motivo", certo?
trazendo ali uma ideia de motivo. E por este motivo, Deus lhe envia a operação do erro. Então veja, Deus ele está enviando a operação do erro por um motivo. Qual motivo? Aí a gente vai ter que retroceder e ler o contexto, né? Senão a gente não observa os termos e foca muito apenas nessa expressão aqui, ó, porque isso que eu vejo o pessoal só foca nisso. Deus envia a operação do erro, mas não leem essa parte. E essa parte era importante por quê? Porque ele está introduzindo algo, um motivo pela qual Deus está fazendo aquilo, né? É como se você pegasse aqui o Apocalipse 7,15, que fala assim: por isso estão diante do trono de Deus, né? Você tem aqui, ó, diatutó, né? É a mesma expressão daqui, né? No mesmo caso, indicando o motivo. Então, quando fala por isso estão diante do trono de Deus, por isso o que? Aí você lê o versículo anterior, que está falando acerca daquelas pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, por esse motivo, elas estão diante do trono. Entende? Então, tem algo anterior, certo? Para esse por isso ou por este motivo aparecer, tem algo que aconteceu anteriormente. Então, o que aconteceu anteriormente em 2 de Tessalonicenses 2:11? Vamos ler? Bom, o versículo de número 9, aqui está falando, né, sobre a vinda do iníquo, que está falando desde o versículo 4, né, que ele vai se opor contra tudo que se chama Deus e que é objeto de adoração. Ele vai querer sentar no trono de Deus, querendo parecer ser Deus. Bom, então aqui esse versículo 9 diz o seguinte: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, eficácia, né, ou operação, tá? Com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Preste atenção aqui, ó, nessa expressão, mentira. Eu pedi para vocês prestarem atenção aqui, né? Nessa última expressão, ó, mentira. Então, preste atenção nela. Veja que esse iníquo, que a sua vinda é segundo a operação de Satanás, a eficácia de Satanás, ele vem com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Essa expressão de mentira, que é o pseudos, né, ela traz a ideia de enganos, tá? E aqui, como ela está no caso genitivo, né, de mentira, envolvendo aqui a preposição de, ela aqui está no caso genitivo atributivo ou um genitivo de qualidade. Então, o texto está falando o seguinte: com todo poder e sinais e prodígios mentirosos. Ou seja, o que aquele Nico está fazendo é tudo mentira, é tudo falso, não é verdade. Aí continua o versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Preste atenção nessa parte aqui, ó. Vou tirar aqui a minha câmera daqui, senão vai atrapalhar. Pronto. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Ou seja, quando ele usa essa expressão, né, para os que perecem, aqui nós temos tois, apolomenos. Essa expressão apolomenos aqui é um particípio substantivado. E esse particípio aqui ele está na voz média. O que isso indica? Indica que essas pessoas estão perecendo por si próprias. Elas mesmas estão fazendo isso. Mas por que é que elas estão fazendo isso? O versículo seguinte ele usa essas duas expressões, né? Anthon, que no caso aqui foi trazido como porquê, indicando um motivo. Essas duas expressões ela é bem usada também na Septuaginta para explicar algo. Então aqui ela traz uma ideia explicativa: porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Veja, quando ele usa a expressão receberam, ele usa a expressão aqui, ó, edexantó. A expressão edexantó ela aparece no tempo auristo e também na voz média. Quando fala não receberam, quer dizer que eles próprios não receberam o que? O ten agapen, o amor tes aleteias, da
verdade. Ou seja, esse amor veio e eles não receberam, eles rejeitaram, eles não aceitaram. E essa expressão ela foi traduzida de diversas formas em algumas traduções. Algumas verteram como rejeitaram, outras como aceitaram e outras como receberam. Ou seja, algo veio, mas eles não receberam, eles não aceitaram, logo eles rejeitaram. Então eles rejeitaram o amor da verdade. Isso significa o quê? Que esse amor da verdade veio, mas eles não quiseram. Agora veja, quando você tem aqui a expressão ten agapen tes aleteias, esse tes aleteias é importante aqui. Por quê? Porque está no caso genitivo e ele indica um genitivo objetivo, ou seja, isso significa que ele é o objeto direto de uma ideia verbal implícita no substantivo amor. Então, o sentido seria que eles não receberam o amor à verdade. Entende? Então, a verdade veio e eles não receberam, eles não aceitaram. E eles não aceitaram para se salvarem. Aqui você tem o estos sotenai. Esse sotenai é um infinitivo que nessa construção aqui de preposição es, que é para, juntamente com o artigo to e o infinitivo, é uma construção muito usada para indicar propósito, né? Então aqui você tem o verbo principal, edexanto, receber, no caso, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E aqui você tem o autus, que é um pronome no plural, eles, né? Então essa expressão aqui é sotenai, para se salvarem, ela pode ser compreendida como o predicativo do acusativo autus, que está aqui no caso acusativo. Ou seja, a ideia seria porque eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então eles próprios não receberam esse amor para se salvarem, certo? Como eles rejeitaram, como eles creram naquilo que o anticristo, que o iníquo trouxe, que eram poder, sinais e prodígios mentirosos e enganos, como eles aceitaram isso, né? Então, o que isso significa? Se ele aceitou isso que o anticristo trouxe, significa que eles rejeitaram o amor, a verdade para se salvar. Como eles rejeitaram, aí entra o versículo de número 11. E por este motivo, e por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam a mentira. Ou seja, o texto está falando que Deus enviou a operação do erro depois que eles rejeitaram a verdade e não antes. O calvinista ele teria muito peso nesse argumento se esse texto estivesse antes da rejeição. Porque se fosse antes deles rejeitarem, aí sim, né, estaria dando uma ideia de que Deus não queria eles. Mas não parece ser o caso aqui. Simplesmente porque o versículo 11 ele introduz o motivo pela qual Deus está fazendo isso, de enviar o erro para eles. Então, como eles rejeitaram, Deus enviou o erro para que eles creiam na mentira, né, e sejam condenados, até porque eles mesmos rejeitaram. Como nós temos aqui, né, essa expressão, ó, tois apolomenos, que está na voz média, para os que perecem, eles perecem, né, porque eles procuram isso. E a voz média indica o quê? Que você faz algo para si próprio, né? No caso aí seria uma das suas funções, né? Então eles estão fazendo algo contra eles mesmos, porque não receberam o amor, a verdade para se
salvarem. Ou seja, o texto de 2 de Tessalonicenses 2, 11 e 12 não contraria em absolutamente nada a questão arminiana. Por quê? Porque Deus está enviando a operação do erro porque eles rejeitaram. Pronto. Não tem problema nenhum, né? E aí, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Olha aí, ó, eles não creram na verdade. Ela veio, mas eles rejeitaram. E por rejeitar, eles tiveram aí, né, a sua consequência, certo? Então, esse texto, sinceramente, eu não sei porque ainda ele é citado em debate entre arminianos e calvinistas. Lembrando aqui, tá? Eu não estou aqui para brigar, para fazer discussões, para xingar, porque tem muito calvinista e também arminiano que eles não sabem conversar, né? Eles ouvem algo e já quer xingar, já quer atacar a pessoa em si, né? E não o argumento, tá? Então, caso você queira discordar, discorde, mas dentro disso que eu falei, pegue os versículos anteriores, analise-os ali, olhe e traga a sua exposição, beleza? Então, gente, é isso aí, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos vocês e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Teologia Geral e que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.